Boa noite, pessoal. Nós tivemos alguns problemas técnicos hoje e nós tínhamos combinado esta live às 20 horas e o tempo passou um pouco. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer o contato com o nosso colega Alan Fabrício, que é o nosso convidado desta noite, e nós falaremos sobre empregabilidade. A situação está muito difícil para algumas famílias, nós sabemos disso. E já há alguns anos, na verdade, nós tivemos uma crise em 2008, que foi a quebra do banco em Nova York, na verdade nos Estados Unidos, Lehman Brothers. E desde então o país se recuperou depois daquela crise. De 2015 para cá, com o impeachment, nós tivemos uma nova crise e depois de um tempo veio a pandemia, tem a guerra, mas talvez nós poderíamos estar melhor. Então nós esperamos que a situação melhore e é para isso que a gente faz política, né, pessoal? Para termos uma sociedade melhor e com certeza empregos. Os programas de complementação de renda são extremamente importantes, principalmente em situações como essa que nós estamos vivendo, porque as pessoas não podem passar fome, as pessoas têm que ter um mínimo para sobreviver. Então, esses programas de complementação de renda são extremamente importantes. Nós temos programa de complementação de renda do governo federal e alguns programas do estado também. E a prefeitura, num determinado momento da pandemia, ajudou muito pouco, mas realmente é importante que nós tenhamos emprego. As pessoas não precisam e não nem se deve, né, levar uma vida às custas de auxílios, de benefícios, exceto para aqueles que realmente não têm condições para o trabalho. Haja visto o BPC, o benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência e ou para idosos, no caso idosos, aqueles que estão acima de 65 anos, que têm uma renda familiar per capita menor que um quarto de salário mínimo, têm direito a receber o BPC e, segundo o STF, até aqueles que têm renda familiar per capita menor que metade de um salário mínimo. Mas, de qualquer forma, para aqueles que têm condições de trabalho, o importante é o emprego. E ou empreender, né? Mas ter condições para empreender. E difícil a pessoa que está no zero virar um empreendedor. Mas, de qualquer forma, está aqui o nosso colega e especialista nessa área de empregabilidade e empreendedorismo, o Alan Giraia, que agora está aqui conosco, Alan Fabrício. Muito boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, pessoal. Quem entrou até agora, não os tinha cumprimentado. Muita gente entrou e eu estava fazendo essa introdução, Alan, sobre a questão do Sim, desemprego, né? As crises que o país passou nos últimos tempos, mas que talvez numa condução melhor nós poderíamos estar um pouco menos ruins neste momento, né? sim. Mas, de qualquer forma, nós temos algumas pessoas que estão trabalhando arduamente para que as pessoas tenham condições de trabalhar, tenham condições de empreender, e o Alan Girai é uma dessas pessoas. Alan, você consegue me ouvir? Tá tudo bem? Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estamos. A tua imagem, para mim, ela aparece, agora melhorou. Ela aparece um pouquinho distorcida. Uhum. E eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal, então, Alan. E Sim, claro. aí você já começa a falar. Estou procurando Sem as problema. pessoas aqui que estão participando. Vamos ver. Então, boa noite, Carminha.
Ismael Colose, Lígia, Rita, Sérgio, Vanusa, a Pousada Acolhedora sempre nos seguindo, Nancelane, Gilberto, Deise, Láutia. Prazer estar com vocês, pessoal. Nós Marisa, normalmente o Luiz César, Nicolas, Maria Carolina. Eu sei, nossas lives têm ocorrido geralmente nas terças-feiras, mas excepcionalmente nesta e na próxima semana nós faremos, estamos fazendo hoje, faremos na próxima semana de quinta-feira. Alain Fabrício, muito boa noite, Alain. Boa noite a todos de casa, né, que estão nos acompanhando, né, tiraram um tempo nessa quinta-feira à noite para debater. Eu costumo dizer, né, Mega, que a gente nunca perde na vida, né? A gente sempre ganha ou aprende, né? E mesmo que seja para debater sobre assuntos públicos, políticas públicas, e um tema que vai ser sempre perene, atual sempre, no Brasil, em Ribeirão Preto, no município e no mundo, é emprego, desemprego, qualificação, capacitação profissional, né? E falarmos de como as pessoas podem criar renda, mudar de vida, agregar valor, aumentar a renda, as receitas, né? Se for tratar de Ribeirão Preto, Luciano, igual você estava falando aí das políticas, dos auxílios, da ajuda, talvez estivéssemos pior, né? Estaríamos bem pior aí com bem calamitoso, né? Eu tenho alguns amigos na América Latina e na América do Sul aí, Venezuela, Peru, amigos lutadores, né? E, pessoal, a coisa tá muito feia por lá, porque além de não ter nenhum tipo de auxílio, o poder público, o que já era deficitário, que era ruim, ficou muito, mas muito pior. Muito pior. A situação aqui, graças a Deus, a gente não... Ninguém, né, morre de fome. Passa fome, é um país que mais perde comida, mas o desemprego aumentou muito lá fora. Aqui em Ribeirão Preto, Luciano, só para você ter uma ideia, nós tivemos semana passada com o governador, ele perguntou dos números da nossa cidade, né, no café da manhã no Palácio. Ribeirão Preto, atualmente, ele estava em 19º no ranking nacional, nós estamos em 18º. E no estado de São Paulo, nós somos o 5º, que mais gerou emprego, trabalho e renda com carteira assinada. Então, você imagine, à frente de grandes metrópoles, grandes cidades, né, grandes municípios, nós estamos em 5º colocado. Isso se deve, assim, a políticas públicas, o reaquecimento da economia, Luciano. Porque é importante salientar, né, que nós somos um país onde tem muita gente guerreira e onde a criatividade prevalece, né? Quando a criatividade prevalece, o empreendedorismo ele se sobressai, né? Se sobrepõe nas dificuldades que os brasileiros costumam crescer, dar a volta por cima. Eu não sei você, na sua área, né, nos números de saúde, as baixas não foram tantas de desemprego em virtude de pandemia, né? Contratações foram outros tipos de baixa, né? Mas a gente nota que muitos outros setores estão voltando a recontratar. O deles, o metalúrgico, siderurgia, a indústria aqui em Sertãozinho. Eu conversando com o Luiz Henrique em Sertãozinho essa semana, para falarmos de um mutirão lá de emprego. Ele falou assim que surpreendente, né? Empresas voltaram para Sertãozinho, o distrito não tem mais nenhum galpão para alocar, para fazer negociação com empresas que queiram sediar sua empresa em Sertãozinho, entendeu? E na região aqui também, os números são significativos, né, Luciano? Mas muita gente da região vem procurar trabalho e trabalha em Ribeirão Preto, né? Na área da saúde, então, é muita gente, né, doutor? Lá no hospital, com você aí, tem muita gente de fora, né? Alan, eu vi que entraram aqui e algumas pessoas entram e saem, depois voltam, mas ex-alunos meus, no caso o Pedro Morales, o Cauê entraram e não sei se estão ainda aqui na live conosco. Quem sai eu sou professor do curso de medicina há 22 anos e junto aos residentes de pediatria estou há 30 anos no HC. Sim. São dois vínculos diferentes. Então, para médicos, realmente a gente não tem desemprego, é uma situação muito confortável, sempre foi. Está conosco aqui o Alexandre também, pediatra em Sertãozinho, nosso colega. Mas, fora da área da saúde, eu tenho visto o pessoal sofrendo bastante. Ribeirão Preto realmente é uma cidade privilegiada, até porque é uma cidade onde o dinheiro gira bastante, e muitas pessoas que perderam emprego buscaram empreender. Então, a abertura de mês, por exemplo, foi muito grande nos últimos 2 anos, nesses anos de pandemia, e
o que nós precisamos é de pessoas e de instituições, né, que Sim, realmente deem um norte para essas pessoas que querem empreender ou para essas pessoas que estão procurando emprego. Está aqui conosco o Ismael Colozzi, que é inclusive presidente do Avante aqui em Ribeirão Preto. Eu sou vice-presidente, estou com ele na vice-presidência do Avante, né, Ismael? Você que está nos ouvindo, nós fizemos uma live recentemente falando de emprego também, porque emprego é um dos pilares da vida do cidadão adulto, né? É aquele que tem que sim, sustentar a sua família, aquele que tem que trabalhar para o seu autossustento. E me diga, Alan, como vocês têm ajudado, você que é parceiro do Ismael, como vocês têm sim. ajudado essas pessoas que estão procurando emprego e quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, está conosco aqui participando, como Sim, pode ajudar, né, nessa questão do desemprego? Porque o que nós temos no país é uma quantidade grande. Quando aparecem os índices de desemprego, e é o sim, CAGED que cuida disso, nós sabemos tragédia. que esse cadastro geral de empregados e desempregados, ele Uhum, só vai mostrar aqueles que estão procurando emprego. Nós temos uma quantidade correto. grande de pessoas que nós chamamos de desalentadas. São aquelas pessoas que Sim, até desistiram de procurar emprego, né? Mas principalmente aquelas pessoas que não têm qualificação. Por isso que, quando nós falamos do desemprego, da questão da renda, nós falamos do emprego em si, mas também para aqueles que estão sem emprego, que seria importante eles aproveitar esse momento para melhorar a sua qualificação, né? Para depois, quando forem voltar a procurar emprego, que tenham já uma, uma, um currículo um pouco mais rico para apresentarem, né? Então, que dica que você dá para esse pessoal e como nós que estamos aqui assistindo ou participando da live podemos ajudar? primeiramente, né, são dois fatores muito importantes do qual você falou e citou, pessoas que desistiram, estão desassistidas, desistiram de procurar emprego devido à procura. A oferta, ela existe, mas a mão de obra em si, ela vai continuar exigindo um alto grau de qualificação e capacitação, Luciano. As pessoas insistem em algumas coisas, em algumas profissões das quais já estão deixando de existir e outras que vão deixar de existir e outras que já estão sendo criadas e que nem existem. O número das pessoas que perderam renda na sua família, emprego, por dois fatores. Primeiro, lógico, a questão da pandemia foi o primeiro fator agravante no mundo inteiro, mundial. O segundo fator que as pessoas estão perdendo muito os seus empregos são pela substituição de mão de obra humana por mão de obra maquinária, por máquinas. Só que não significa que nós vamos perder o nosso trabalho, os nossos postos só para máquinas, porque do outro lado tem que ter as pessoas para comandarem, para seja por um joystick, por um computador, à distância, teleremoto, tudo isso. As pessoas, nossos mutirões, o que a gente sempre leva como dica e incentivo para as pessoas, é a pessoa que não tem muita condição. Existem muita oferta de cursos gratuitos de capacitação e qualificação, Luciano, mas muito mesmo. É uma oferta muito grande, das quais as pessoas talvez estejam saturadas da tecnologia, pelo distanciamento da pandemia, usaram muito, mas eu sinto informar que essa distância, esse encurtamento, agora ele vai ficar até um pouco maior. Nós temos muito acesso à tecnologia, então as pessoas têm que pegar, surfar essa onda, para quê? Para se reciclar, assistir cursos, palestras, workshops, cursos gratuitos. No nosso último mutirão, quem queria, igual você citou aí, profissionalizar a sua mente, sair, lógico, né, do anonimato, daquela coisa, né, mais caseira e profissionalizar, dar um passo seguinte. Nós estávamos fazendo isso lá. Que as pessoas que interagiram, começaram a fazer qualquer tipo de coisa, elas, o que que acontece? Elas começaram a engatear, procurar um curso, profissionalizar, seja de marketing, seja de financeiro, de mídias sociais, para poder potencializar o seu negócio, para gerar renda em casa. Só que isso é qualificação já. As pessoas têm que, quando a gente indica, olha, se você tem potencial, tem um emprego, continue investindo em si, em conhecimento, buscando um MBA, uma pós, uma outra profissão também, né, uma adequação. Quem não tem condições mais para os cursos gratuitos e outros cursos técnicos, que não é só faculdade hoje em dia, Luciano, que
que é uma saída. Nós tivemos lá no Colégio Industrial NETEC, você esteve com nós lá conosco e o senhor prefeito NETEC no sábado, no curso das meninas de saúde bucal, auxiliares de dentista, Luciano, são 40 profissionais que estão lá fazendo o curso que já estão empregadas. Do curso de tecnólogo, o pessoal do AutoCAD, pessoas que já saem ali para trabalhar empregado com construtoras. Então, o curso técnico, ele é uma saída, ele é uma válvula de escape muito grande no nosso país. Então, Você sabe, Alan, desculpa te interromper, mas fique tranquilo. Como eu trabalho com crianças, né, e lá no consultório ou na faculdade a gente tem contato com essas crianças, e quando eles vão crescendo um pouquinho, a gente começa a falar, né, da questão do vestibular e tudo, e eu falo muito para eles, né, para que se preparem, né, para o futuro. E realmente não necessariamente precisa ser uma faculdade, né, tem muita gente com cursos técnicos, né, e que realmente se dão muito bem. Realmente essas áreas voltadas para a tecnologia hoje, elas têm um futuro muito promissor, ao passo que outras profissões, né, como você disse, estão acabando, né? Então, Só que o pessoal extinta. se prepare, é extremamente importante que os jovens se preparem. Nós estamos aqui para ajudá-los. Você, Alan, é presidente do Instituto Brasileiro de Emprego e Empreendedorismo, é isso? IBEE. Isso. Você, O IBE é você o IBE. IBE. Você poderia passar um contato para as pessoas para que a gente conseguisse deixar aqui para que divulgasse esse número, né? Eu acredito que as pessoas que estejam aqui conosco estejam empregadas ou já encaminhadas ou têm plenas condições de conseguir um emprego, mas para que eles possam também divulgar o trabalho seu, do Ismael Colozzi. E tem algum telefone, alguma forma de contato? Como que você prefere passar esse contato para o pessoal? Na verdade, nós temos, né, a nossa fanpage nas redes sociais, mas também o nosso site quentinho, novinho aí, que é o IBE, né, tudo junto, ibe.org.br. Lá Então, peraí, tem soletra para o pessoal, é o I, o B de bola, I, o E e B depois de o E bola, novamente, é isso? o I novamente, que é de emprego e empreendedorismo. U, .org.br. B, E, E. ibe.org.br. ibe.org.br. Gente, é facílimo de gravar, mas eu também, para o pessoal que está nos assistindo aí, não tem problema nenhum, eu deixo meu telefone, que igual a IPTV divulgou no segundo mutirão, eu só tive só umas 18 mil ligações. Eu virei até telemarketing novamente, mas consegui falar com muitas pessoas, atender muitas pessoas, empregar muitas pessoas. Isso foi muito importante. Então, quem quiser anotar aí é no 16 9 9277 1072, galera. Então, Alan, eu vi que a Carolina Becker pôs aqui o I, o B, depois o I, mas não é não, é I, B, e E, duas vezes a letra E, de elefante, tá? E é Eu acabei, I, eu acabei, de, bola. eu acabei de postar aí. Isso, ibe.org.br, acabei de postar. agora sim. E o telefone, repetindo, 16 992 77 1072. Correto. Acabei de postar aí também Correto? para o pessoal aí que precisar de auxílio, falar sobre qualquer tipo de vaga, desde a construção de um currículo, como se portar em uma dinâmica. A gente está sempre atento a isso para sempre estar passando as dicas corretas, porque o currículo é seu cartão de apresentação, né? Ele deve estar sempre muito bem feito, atualizado. As pessoas têm dúvida até hoje, Luciano. Coloca uma foto, não coloca? Sim, coloca uma foto para as pessoas já terem um primeiro contato visual contigo, né? O segundo passo é realmente um currículo bem feito, sem erro de português. Se você fez em casa, pegou pela internet, você foi numa lan house, em uma outra instituição em que você construiu isso, e é sempre a dica que é infalível, que é a sua formação acadêmica, se você tem cursos extracurriculares, se você tem, né, aptidões. O terceiro, e não menos importante, são as suas 3 últimas qualificações, seus últimos 3 empregos. Eu não tenho
é meu primeiro emprego. Que você coloque os seus objetivos que você está buscando e você identifique que você é uma pessoa que está buscando o primeiro trabalho. Por quê? Tem pessoas que falam assim, mas a gente não consegue a primeira oportunidade, eles têm que mentir e falar, não, não tem que mentir, tem que falar a verdade, por quê, Luciano? Assim como você não gostaria de ter um enfermeiro lá que vem de outro lugar com muitos vícios, que erre, que não seja uma pessoa proativa, né? Que venha com um monte de questões mal resolvidas de outro lugar. Assim são empresas hoje que elas estão entregando, abrindo muitas frentes de trabalho para pessoas que nunca trabalharam, porque eles querem formar e moldar de acordo com a política da empresa, porque profissionais que já vêm com vícios, ele não se adequa à empresa, ele quer que a empresa se adeque a ele. Então tem uma rotatividade muito grande em muitas vagas, porque as pessoas não se adequam, querem que a empresa se adeque ao colaborador. Entendeu? Isso não existe, né? Então, desde essas dicas simples, peculiares, até como se comportar em dinâmicas, né? Isso a gente consegue instruir e tem feito com muito prazer, Luciano. Perfeito. Eu vi que a Roberta, do Novaral Cultural, disse que nós temos que apoiar projetos sociais, né? Então, o IBE é um dos projetos. A Roberta também sempre com os seus projetos, empreendedora da área de marketing, uma grande amiga, e deu uma dica importante aqui. Várias pessoas entraram e a Carolina Becker novamente perguntou, mas tem mais um E, Carolina. IBEE. São dois E's. Isso, são dois E's. I de igreja, B de bola, B de bola, E. De emprego e novamente de empreendedorismo.org.br. E eu vi, por exemplo, a Aline que entrou aqui, a Aline da enfermagem. Então, quer dizer, tem algumas profissões onde não há problemas com relação à empregabilidade, mas tem outras, por exemplo, tem uma grande amiga, e ela tem conversado, inclusive, com o Ismael, acho que ela conversou com você, ela fez um curso de técnico em radiologia. O problema, o que tem acontecido com os técnicos em radiologia? Poucos empregos e os cursos técnicos continuam formando. Talvez o poder público, nessa situação, precise realmente. É por isso que quando a gente fala do Estado mínimo, nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa questão. O Estado ele tem sim que ele tem que ser um Estado que aproxime os empregadores dos empregados, um Estado que regule, né, que faça essa regulação. Por exemplo, de alguma forma, a gente tem que, não sei, como no caso dos técnicos de radiologia, que isso seja divulgado, né, e que se limite, então, o número de vagas, porque essas pessoas estão fazendo um curso, pagando pelo curso, mas depois não tem emprego. Então, a gente precisa ter um Estado atento a essas questões, né? No Brasil, hoje, nós estamos sem Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele foi incorporado pelo Ministério da Economia, mas tem que ter, sim, gente trabalhando por isso. Como o Ismael, ele tem aqui um cargo que cuida do emprego e renda. Empreendedorismo, emprego, trabalho e renda aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, tem que ter gente olhando para isso. E é por isso que nós estamos na política que eu falei, né, Alan? Para fazer uma sociedade melhor para todo mundo. Eu tenho uma peculiaridade, uma sugestão, Mega, que a gente tem que incentivar cada vez mais as políticas públicas e as mudanças. Eu sou a favor de uma unificação, não de unificação de ministérios, porque perde muita qualidade. Ela vai procurar em que o número de pessoas e de cursos técnicos, ou seja, porque o CAGED, o que você falou, um outro segmento, um outro nicho, né, do trabalho que ele faz as medições e as porcentagens. Mas esse cadastro único, que ele pudesse conter essas informações do número de cursos no Brasil, de número de pessoas que estão certificadas, porque a partir do momento que o cara gera um certificado, que ele foi aprovado, ele teve uma formatura, Mega, ele já é um exemplo. Ele deixa de ser um CPF, nem é CLT, um cara é um PJ, entendeu?
ou ele vai trabalhar em algum lugar, ele tem um código. Eu sou a favor desse cadastro único para quê? Eu estava conversando com uma amiga essa semana, que ela me falou de algumas coisas, vou trazer aqui, talvez vocês já tenham ouvido ou não. Ela terminou de fazer um curso agora de perito em assinaturas, porque no Brasil está em falta de peritos para trabalhar no STJ, no STJD, no trabalhista, em todas as áreas, que verifique os processos quanto à sua autenticidade das assinaturas. Que todo mundo acha assim que é uma coisa muito fácil. Você vê uma assinatura ali, salários entre três, tem gente que tira mais de 30, 40 mil por mês, porque trabalha não só na sua comarca municipal, mas a nível de Brasil de processo. Porque são inúmeros a quantidade de processos atrasados por falta desses peritos. Então, um exemplo, tem pessoas que gostam de surfar ondas. Eu vou onde está dando praia, né? Eu aprendi que eu não tenho que pôr os ovos na mesma cesta. Então, sou polivalente, tenho vários cursos, onde que tiver dando melhor, a safra tiver melhor, eu vou, migro. Então, que essas informações sejam passadas para que tenha essa oferta e tenha demanda. Eu concordo com você, o cara foi lá e investiu o tempo dele. Eu vou te falar um índice aí do número que talvez você vai ficar pasmo com isso, pessoal. O cara fez um curso, tempo, gastou dinheiro, se dedicou e fez tudo. E a hora que ele vai para o mercado trabalhar, porque ele quer trabalhar na área dele, ele gosta daquilo, não tem. E o mercado está saturado de radiologia e a periculosidade, a insalubridade. O senhor que é doutor, trabalha no hospital, você sabe sobre isso da radiologia. Os caras têm um tempo, uma vida curta, rotatividade, é pouca gente trabalhando nisso. E cargas horárias grandes, não tem escala, tem, não tem não. Tem gente afastada, gente doente, nego que não está trabalhando, entendeu? Então, a gente tem esses déficits. Tanto curso técnico, Mega, o curso técnico é menos, mas em faculdades, se a gente fosse pegar hoje 10 pessoas, vou escolher 10 pessoas aqui de um curso de uma faculdade, que iniciaram 10, 8, se for uma faculdade de 4 anos, 8 pessoas dessa não vão chegar até o final do curso. 2 pessoas vão concretizar. Uma só pessoa vai trabalhar na área. E o número é agravante disso, de pessoas que até essa uma pessoa que atinge o mercado de trabalho, depois de um determinado tempo, ela migre, ela saia daquilo. Então a gente tem aí advogado trabalhando de Uber, padeiro, enfermeiro, técnico de radiologista. O cara, então, o que acontece? Por isso que eu falo para voltar as atenções para a qualificação e para os cursos técnicos. O cara gastou tempo, um dinheirão que ele investiu, que ele sabia que o plano B dele, aquilo ali não deu certo, eu vou fazer uma outra coisa, entendeu? A gente está gastando tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. E os nossos jovens, as gerações que estão vindo aí, Mega, com perda e distorções de identidade, o que fazer, o que não fazer, o que é aquela pressão. Você tem filho, você sabe, e você tem uma linda filha agora que acabou de se formar em médica, seguindo os seus passos, né? Até depois eu vou te fazer uma pergunta que você me fez algumas e eu estou te respondendo. Se você, dentro desse contexto, com a filha que teve uma longa escala de estudo, né, uma pós, se ela fez uma residência e agora está trabalhando, está lá, se você pressionou, se ela quis essa profissão e você só apoiou, porque os nossos jovens que estão vindo agora, as gerações, estão perdidas, meu querido. Então, se nós não cuidarmos dessas gerações, dessa paternidade agora, o que nós vamos herdar lá na frente é um caos muito pior. Então, eu devolvo para você aí, com essa pergunta aí. Você que teve uma filha médica que aí com residência, uma carga acadêmica grande, o que você se deparou com essa jovem, com essa adolescente, hoje mulher e adulta aí? Qual foi o seu apoio? Então, na verdade, minha filha ela está fazendo a residência médica em psiquiatria e ela estudou em a faculdade pública, então fomos novamente privilegiados. Eu também estudei em escola pública, fiz uma faculdade pública na USP, por isso que a gente tem essa obrigação em retribuir isso para a sociedade. Mas eu penso que nós, pais, e faço isso com meu filho de 12 anos, temos que ficar o tempo todo, né? É claro que a vida não é só trabalho, a vida não é só estudo, mas procurar unir, né, aqueles momentos de diversão ao mesmo tempo de orientação. Orientação para a vida, né? Não só para os estudos, não só para o trabalho, para tudo, para a cidadania. Penso até, extrapolando agora para as outras famílias, né, que todos façam isso, e eu tenho certeza que
as pessoas que estão aqui conosco fazem, né, junto com seus parentes, esse trabalho de orientação das crianças, dos jovens, dos adolescentes, seja sobrinhos, seja netos, seja filhos. Mas eu penso que a própria educação, isso é uma bandeira que eu pretendo levar, e eu tenho levado ao longo da vida, que eu penso que a escola é sim um local de formação, né? E não só de passar informação, mas de formação. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas é a família que tem que cuidar. Sim, não temos dúvida que o principal ambiente para a formação do caráter da pessoa é a família, até porque desde do nascimento, na verdade, desde o intraútero, existe um trabalho, né, no caso do intraútero da mãe e às vezes do casal, se eles estiverem juntos, de trabalhar esse bebê que vai chegar. Chega um bebê, então é claro que a família é o principal formador, mas a escola tem um papel fundamental até por causa da degradação das famílias, né? Então, ontem estava em Jardinópolis, por exemplo, fugindo um pouco da questão do emprego, mas falando da importância da escola. Estava em Jardinópolis e fizeram um evento extremamente importante para aquele município, onde vários atores da sociedade se uniram para o combate à violência. No caso, ontem era especificamente da violência sexual contra crianças, mas abrangendo um pouco mais, abrindo um pouco mais o tema, falou-se da violência contra as crianças. E nós vemos que, principalmente no caso da violência sexual, mais de 50% dos casos ocorrem dentro dos domicílios. Então, se nós não trabalharmos esse tema nas escolas, essas pessoas estão sendo abusadas, essas crianças, essas adolescentes estão sendo abusadas dentro de casa. Quando não pelo padrasto, até pelo pai, pelo avô, pelo tio, por um irmão de criação, às vezes o próprio irmão. Então, se a escola não estiver trabalhando esse tema, as pessoas não conseguem sair dessa situação de vulnerabilidade, dessa situação de violência. Então, a escola é extremamente importante para preparar a pessoa. Então, eu penso que a escola ela tem que ensinar não só, claro, que o conteúdo disciplinar é importante até para a pessoa se preparar para um vestibular, para um Enem, etc., ou até para entrar num curso técnico que nós falávamos agora há pouco, mas essa noção de cidadania, né? A escola tem que ter um tempo para trabalhar as questões de cidadania. E cidadania envolve saúde, né? Então, sexualidade, e envolve cidadania mesmo, a formação da pessoa. Porque, como nós falamos, né, não é só hoje em dia, quem se dá bem, né? Então, trabalhar essa questão do mercado, divulgar para os jovens essa questão do que é o vestibular, o que é um curso técnico. A gente vê que muitos meninos lá, meninas no ensino médio, estão perdidos, como você falou. Eles não sabem. Mal sabe o que é um Enem, um vestibular, um curso técnico. A ETEC tem aqueles cursos fantásticos, eles fizeram um evento nesse final de semana. Quantas pessoas passaram por lá, né? Provavelmente chegou a 1.000 pessoas, Alan. Quantas pessoas? 1.300 atendimentos, só Mais de mercado de trabalho. Então, a ETEC aí, com curso fantástico, nós temos a FATEC, nós temos várias entidades aqui no município e as pessoas mal sabem disso. Então, as escolas têm que preparar. Você parou que as escolas têm que preparar. Pois é. Então, as escolas têm que preparar. Então, eu acho que nós tivemos uma mudança curricular, que é a Base Nacional Curricular Comum Curricular, mas, de qualquer forma, isso tem que ser levado muito a sério, né? Com a educação preparando esses jovens para o trabalho, para o empreendedorismo. E alguém comentou aqui que hoje em dia muita gente não quer emprego, né? Não quer horário, né? E quer ser trabalhador avulso. Sim, importantíssimo, né? A gente precisa dessas pessoas, né? Os serviços hoje são fundamentais. Então, aquele que é eletricista, o técnico, aquele que é pedreiro, o encanador, poxa, o pessoal tem uma qualidade de vida boa. Então, que os jovens se preparem para qualquer desses trabalhos, né? Extremamente importante a gente trabalhar isso no ensino fundamental, no ensino médio.
Eu vejo o seguinte, eu sempre guardo, complementando o que você está falando aí, você está corretíssimo, e quem mandou aí sobre as escolas, minha mãe sempre, desde cedo, falava, né, que cabeça vazia é oficina do diabo, não é verdade? E é de cedo que se torce o pepino. Se o trabalho não vem, as coisas não vêm, a gente tem que buscar. Mas ela sempre falava assim para mim, que ó, conhecimento ninguém te tira. Seja no ensino médio, no ensino fundamental, a questão da educação, as escolas, elas estão ali para ensinarem, né? Educação em casa, né? Isso é o que eu entendo por gente, o que minha mãe sempre me falava, é aqui em casa que a gente resolve as coisas, mas lá você está indo para aprender. Enquanto a metodologia não for realmente de ensino de aprendizado, for de decoreba, para mim, o método, não só aqui no Brasil, não estou criticando o nosso país, mas no mundo, é dessa de decoração, entendeu? Não é de realmente de aprender. E professores e políticas públicas que queiram fazer isso, e não serem partidárias e levarem só besteiras, entendeu? A gente tem muita coisa acontecendo, por isso que eu volto a falar sobre as gerações, que vai ser pauta de um projeto meu, né? A Paternidade Brasil, de realmente cuidar, né? Porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. Trabalhei na Cecipan, hoje que é o Fundete, né? Era a Cecipan, Guardinha Mirim. Desde os 11 anos andava para cima e para baixo de bicicleta, malote, em banco, fazia. E eu não morri. Eu tenho 42 anos, eu nunca tirei uma férias de 30 dias. Trabalho, nunca parei. Esse negócio de uma semana, duas, e a gente não morre. Hoje nós temos os nossos filhos sendo, né? É, afastados disso. Com 14 anos, a criança, o moleque, a menina, ele não pode trabalhar. Mas ele pode ficar em casa vendo porcaria, filme pornô, série que não agrega nada, porcaria nenhuma. As redes sociais uma privada, é um lixo, né? É um lixo. Me desculpem quem vive disso e tudo, tem um lado bom e o um lado ruim. Mas para a juventude, você serve para você, a geração de conteúdo que tem hoje é lixo, que deturba os valores, família, cultura, paz, e tudo. E a educação, o cara, eu vou ficar em casa, eu vou viver de projeto, de Bolsa Família, Bolsa Fome, Bolsa Gás. É muito cultural, é o que você falou, é muito complexo se a gente adentrar. Mas a gente tem que começar. Se a gente ficar de fora e não mexer com as políticas públicas, por isso que eu estou me apresentando para isso, você também, se a gente não cutucar, não fizer sugestões de leis, mudança de algumas coisas, essas gerações vão pagar lá na frente. Eu costumo dizer, assim como o meu CEO lá em Israel, da empresa que eu trabalho de tecnologia, que ele fala que no Brasil, se todos pensassem como os plantadores de tâmaras de Israel, o mundo seria melhor. Porque as pessoas que plantam tâmaras lá, para quem não conhece, são plantas aí, frutas que demoram entre 50, talvez até 100 anos. Quem plantou, ele não sabe nem se ele vai comer, mas ele está preparando isso para deixar um legado para as próximas gerações, né? Então, programas sociais, sejam SEMAS, CRAS, Fundo Social, educação, a parte da cultura, nossa parte política, né, os pais, todos juntos numa política para mudar um pouco dessa cultura, né, e desenvolver isso, né, que trabalhar não é pecado, trabalhar não é ruim, porque está tudo associado que trabalho é ruim. Levantar cedo é ruim. Na verdade, gente, nós temos aqui no Brasil, assim, o trabalho, hoje em dia, a sociedade evoluiu, Alan, e eu concordo com algumas regras trabalhistas que nós temos hoje, e eu concordo, porque a criança ela tem que estudar e tem que ser preparada, porque antes dos 14 anos, hoje, a legislação não permite o trabalho. Dos Sim. 14 aos 16, a pessoa ela pode ser estagiária, extremamente importante. Dos 16 aos 18, ela pode ser ou estagiária ou trabalhar. Nas duas situações, dos 14 aos 18, então, portanto, sendo estagiário, ou dos 16 aos 18, já sendo trabalhador, de qualquer forma, essas duas situações não podem, de forma alguma, atrapalhar os estudos dessa criança, porque isso pode repercutir lá na frente na baixa qualificação. Então, ela pode ser estagiária, mas não pode trabalhar, por exemplo, em condições insalubres. Então, o menor de idade não pode fazer um plantão noturno. Então, assim, a legislação trabalhista, eu acho que ela é boa. Ela é boa hoje. A questão é o poder público incentivar e orientar. Então, quando a gente fala em educação, que o
o Alan Girard, quando o Fabrício fala da escola conteudista, né, realmente não serve, né, só o decoreba, né? Então tem que Exato. ter realmente um investimento, e este investimento hoje, infelizmente, a gente sabe que ainda é pouco. Os municípios têm que investir 25% do Sim. seu orçamento em educação. E eu sempre defendi que a gente chega aos 30%. Para vocês terem uma ideia, a saúde em Ribeirão Preto, constitucionalmente, fazendo um comparativo entre saúde e educação, todo município tem Aham. que investir pelo menos 15% do seu orçamento em saúde. Ribeirão, historicamente, Saúde. vinha investindo 27%. Então, quer dizer, em Sim, saúde é a pasta que mais investe. É. está passando em muito o mínimo constitucional. Nos últimos anos investiu menos, investiu em torno de 24%, mas de qualquer forma muito acima dos 15%. E na educação não. Os municípios têm feito manobras, maquiagens para que o Tribunal Sim, de Contas não aprove. reprove as contas para que eles cheguem nos 25%. Então, assim, a intenção ali é mostrar para o Tribunal de Contas que chegaram a 25%, mas quando muitas vezes eles estão ali nos 24,5% e no final fazem algum tipo de maquiagem para atingir os 25%. Atingir os índices. E Verdade. a nossa ideia é que seja ao contrário. Assim como ocorre na saúde, que se invista mais. Ah, mas o cobertor é curto, vai tirar de onde? Olha, uma população bem educada, a gente vai Sim. poder investir menos em outras, talvez até menos em saúde. Uma população muito bem educada, talvez lá na frente a gente consiga investir menos em saúde. Então, Mas você falou, esse investimento, investir em educação não é gastar dinheiro, é você falou a palavra, investimento. Então, você falou a palavra certa, investimento, investimento, nós não é brigamos, desperdício. Alan, para que nós investíssemos 30% em educação. Porque investir em educação não é só, claro, que os professores, viu o Vinícius entrando aqui, que os professores têm que ter bons salários. Tem que ter sim. Agora, esse investimento em educação não vai só para a gente para salário de professor. Também. Lógico que não. Mas Lógico que para não. esse investimento que eu falei em cidadania, talvez a criança tenha que Sim, passar o dia na escola. Então, as escolas em tempo integral, nós tivemos um aumento do governo do estado realmente nos últimos anos, de escola sim, em tempo integral, mas tem que ampliar. Porque sim. para essas famílias, principalmente aquelas crianças, aquelas regiões dos municípios onde nós temos mais desestruturação familiar, condições de baixa renda, né? E condições socioeconômicas ambientais muito desfavoráveis, é, faz muita diferença se a criança passar o dia na escola e com essas aulas de cidadania. É isso que a gente defende, né, Alan? Eu vejo da seguinte forma, né, Mega? Tem que se investir. Eu não sou a favor já desde cedo começar a trabalhar. Assim como você citou aí, é que eu comecei na minha época, eu podia. Eu trabalhei e tenho meus registros, mais alguns anos eu posso aposentar, mas não é essa a minha verdade. Mas tem muitas famílias que não têm o sustento. O pai com muitos filhos, essa política do fica em casa, faz isso, faz aquilo, que a escola tenha poder e braço, igual você está falando, dos contraturnos, de manter esse mantenimento dentro dessas escolas públicas aí, estendendo o período de aulas, seja com cursos técnicos, igual estão tendo agora robótica, empreendedorismo, excelente isso. E no esporte, você está transformando vidas. Você está transformando vidas. Eu que servi ao serviço militar, tinha um sargento nosso que ele falava, olha, o esporte, se todo mundo tivesse acesso ao esporte desde criança, em disciplina, você ia ver que fantástico que é ser humanos formados, não precisaria nem passar pelo serviço militar. O quanto essas pessoas se desenvolveriam seriam pessoas prontas para interagir com o mundo e não armas e estatísticas prontas para disparar. Porque aqui a gente vê uma outra realidade. A criança fora da escola e sem o trabalho, ela vai para a rua. E ali ela não vai aprender coisa boa, Luciano. Você sabe disso. Então, as escolas, é lógico, aprimoramento, ampliando o seu poder nos contraturnos, trazendo esportes, trazendo iniciativas novas. Eu e o Ismael, recentemente, nós tivemos na Secretaria Regional da Divisão de Ensino, eu estou com um projeto em parceria com a NASA, com o Singular. Nós fomos levar o projeto para o pessoal só para atender a gente, foi quase 2 meses para sair uma agenda. E aí você leva lá para monitorar, para essas crianças terem contatos, adolescentes,
com as melhores mentes, com as maiores mentes de vários setores do mundo, dando uma mentoria. Ah, não, para a gente agora não serve. E está tudo certo. Eles têm uma qualificação, montaram um planejamento e está tudo ok. Mas tem muitas políticas boas, público e privada, para fazer os PPPs, Luciano, que adequariam muito. Tem muita gente querendo diamantes que estão prontos para ser lapidados, mas que, infelizmente, a política pública, onde a política pública não vai, não tem braço, também não se deixa trabalhar. Então, é o nosso papel, o meu, o seu, né, de quem está entrando, comprando essas brigas, que a gente consiga mudar essa legislação lá na Casa de Leis e beneficie essas gerações futuras que você está falando. É lá na frente, a educação é a base de tudo e sempre será. Bom, então é isso que nós pleiteamos para a sociedade e precisa ter investimento e não tem como não investir em educação. Ah, mas vai fazer menos obras viárias, talvez. Infelizmente, nós temos um limite de orçamento. Isso é Sim, óbvio. É óbvio. O óbvio. teto. Este investimento, quando ele fica abaixo de 25%, claramente vai haver dificuldades na educação do município e do estado também, né? Então, a Sim, sim, com educação, certeza. o ensino fundamental é de responsabilidade da prefeitura e do estado. Nós sabemos disso. O ensino médio é responsabilidade do estado. A educação infantil é da prefeitura. Da prefeitura, correto. O ensino fundamental é dividido. Então, nós Exato. temos realmente que investir fortemente em educação, porque a live era para falar de emprego, mas a gente acabou uma boa parte do tempo Não, aqui mas falando está de educação, mas, relacionado. mas Se eu totalmente, preparo, totalmente se eu preparo e relacionado, né? educo, se eu preparo e educo, eu vou ter altos níveis de intelectualidade e de capacitação para entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Pessoa que tem aptidão hoje, a galera não está querendo mais ser um Neymar, um Cristiano Ronaldo, mega. O cara quer ser um Jobs, um Musk, o cara quer ser um cara no Supera Park, ele quer ter a startup dele, o cara quer ter seu próprio negócio, entendeu? E a educação, a escola, ela vai trabalhar isso, entendeu? Porque ali ela vai desenvolver valores e vai ver, e a sensibilidade desses mestres e professores é que fazem a diferença. Alguém te incentivou, além dos seus pais, a você ser um doutor, a você entrar na faculdade. Ou eu estou mentindo? Sem dúvida, sem dúvida. A importância da família a gente nem questiona aqui, acho que não, né, nem é necessário falar, porque realmente o fundamental é a família. Mas nós estamos falando do coletivo e para aquelas pessoas que têm pais, muitas vezes não alfabetizados, é uma realidade, é, Sim, condições socialmente socioeconômicas, ambientais, nós falamos muito desfavoráveis, e a história da sim, equidade, né? É oferecer isso, mais para aqueles que têm menos, senão nós vamos continuar sim, esse país extremamente desigual, como poucos no mundo. Nós somos um país que nós já fomos a sétima economia do mundo, hoje nós somos a 12ª economia do mundo, infelizmente. Fomos infelizmente. ultrapassados pela Austrália recentemente e somos um país extremamente desigual. Ribeirão Preto é uma cidade extremamente desigual. Nós temos 100 Exato. núcleos de favelas aqui no nosso município. Então, Sim, eu me é lembro. para isso que a gente tem que trabalhar. E a geração de emprego e renda é fundamental e o poder público tem sim que investir. Ribeirão Preto tem investido. Eu vejo que o trabalho que vocês têm feito. O terceiro setor, Isso, extremamente importante. importante para também suprir aquela carência onde o poder público não chega. O terceiro setor está Exato. lá fazendo a diferença. E nós, que já estivemos trabalhando com políticas públicas, que pretendemos continuar trabalhando com políticas públicas, a gente tem que ter um olhar muito atento para que a gente não deixe pessoas excluídas, né? Pessoas à margem da sociedade. Porque uma sociedade, um país desenvolvido, é aquele país onde Sim. a gente anda na rua e não vê pessoas nos semáforos Você pedindo. falou isso aí, você falou nisso, né? Desculpa te interromper, mas você falou de equidade, né? E de desigualdade. Só para você ter uma ideia. Aí a gente entra no mercado de trabalho PCD. A gente leva anos para evoluir em legislações, em leis e projetos. Aí os idiotas lá em Brasília, que acho que não tem o que fazer, os caras querendo regredir algumas coisas, de quererem votar, abrir frente de votação, para que os deficientes físicos dos PCDs
não tenho que trabalhar, não posso trabalhar, porque recebem recursos, benefícios, auxílios, essas coisas. Para mim é uma idiotice grande. Por que eu estou falando isso? E você vê como é que as coisas estão adiantando, e eu vou ligar uma coisa com a outra. Passou pela sua mão um projeto de lei lá a 10 mãos, né, lá na Câmara, sobre os PCDs, os eventos, a questão da acessibilidade, mobilidade reduzida nos eventos. E eu, Justino Júnior, um para-atleta de Ribeirão Preto, vocês conhecem, sabem aí, conhecem bem, a gente está fazendo o processo de acessibilidade do projeto do João Rock, que vai ser pioneiro no Brasil e no mundo, com várias questões. A primeira coisa que a gente lançou lá como desafio para aceitar fazer o projeto é que nele tenha pessoas, pelo menos um número, uma cota de pessoas PCDs para trabalhar, que a gente quer essa inclusão, e interação, né? A interatividade. A gente quer incluir isso numa uma visão mais humanizada. Então, a gente não pode avançar em muitos anos, demorar para fazer isso e começar a regredir. Tem coisas avançando igual esses eventos que nós estamos falando, meu, vai ser um dos primeiros eventos que você vai conseguir andar no evento inteiro do João Rock. Parabéns para o Luigi, para o André, para a produção inteira, para o Marcelo Rossi, que não é só pela lei, eles já estavam tentando fazer isso há tempo, mas não tinha pessoas que iam lá capacitadas dessa orientação. Então o cara vai, imagine você, a forma de inclusão, você andar num evento inteiro, seja PCD, cadeirante ou mobilidade reduzida, e ter pessoas trabalhando lá que são PCDs, para acabar com esse negócio do coitadinho, do iuiui, entendeu? Do deficiente, aquela visão. E sim uma visão humanizada. E nós vamos abrir um precedente para outros eventos não serem abaixo desse evento, nesse grau de qualificação. Então, a gente tem que exigir, tem que brigar por essas políticas públicas, a gente não pode regredir mais. O mercado de trabalho, cada vez que você corta esses postos, exclui essas pessoas, para elas se recolocarem, repaginarem, se reciclarem, demora um tempo muito grande. Muito grande. Perfeito. Duas coisas. Com relação ao pessoal lá, nós já travamos algumas discussões saudáveis, né, da questão da acessibilidade, e mais nós estamos falando de emprego, então essa geração de emprego para pessoas com deficiência é extremamente importante que elas sejam qualificadas também, e a lei de cotas para pessoa com deficiência realmente é importante. Essa não tem como nós questionarmos. O que nós temos que questionar é a qualificação, é dar qualificação para essas pessoas, para que elas entrem lá na lei de cotas, realmente trabalhem e não fiquem encostadas num canto lá do trabalho só para cumprir a lei de cotas, né? Nós temos visto isso, mas a prefeitura tem realmente trabalhado nesse sentido. Nós tivemos lá recentemente, inclusive para fiscalizar esse trabalho, e o Ismael Colozzi à frente, e o Fabrício, a Ribdown, trabalhando e acompanhando essas pessoas. Então não é só colocá-las no trabalho, mas acompanhar o trabalho delas, fazendo realmente esse trabalho de inclusão. Algum colega aqui diz que nós temos investido muito no nível superior, médio no ensino médio e pouco na base. Realmente, existe um lobby, né? Tudo na vida é política. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas você gosta de política? Mas na verdade a vida é política. Então esse investimento no ensino, aonde alocar mais recursos, né? Na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. Então, tudo isso é política. Nós vivemos política no nosso dia a dia. Então, o colega questionou, eu acho que sim, que as universidades têm que buscar fontes de renda. Então, essa parceria entre universidade e indústria, universidade as patentes, né? Então, nós vemos em outros países que as universidades trabalham e nas suas descobertas, né, nos seus trabalhos científicos, surgem as patentes, e isso gera renda para as universidades. Então, extremamente importante, porque daí nós conseguiríamos alocar recursos realmente na educação básica, né, que é o ensino fundamental, a educação infantil. Então, quando o colega coloca aqui, vai muito dinheiro para o ensino superior, realmente é verdade, mas como fugir disso? Talvez com essa parceria entre o ensino superior e a sociedade, né? Que as universidades se abram e tenham outras fontes de recursos além do financiamento público, que é importante. Agora, elas têm realmente um poder
de lobby, como é que a gente vai brigar com uma USP, uma Unesp, uma Unicamp, até porque são as principais geradoras de conhecimento do nosso país, né? Então, elas têm 9,75% do nosso ICMS, e eu acho que é um gasto muito bem empregado. Agora, e ainda é pouco. Agora, esse dinheiro que vai a mais, se houvesse essas parcerias, e isso a USP Ribeirão Preto fez recentemente, por exemplo, a questão do canabidiol, né? Então, o pessoal da psiquiatria trabalhando estudos científicos de longa data com o canabidiol e fizeram uma parceria com a indústria. Acho válido, acho válido. Acho que não é porque é público que não tem que se envolver com o privado, né? E a própria FEA, né, nossa Faculdade de Economia da USP aqui em Ribeirão, faz muito bem isso, né? Acho que, inclusive, foi um avanço. O Superaparc, né, que é uma parceria, a FIPASE, né, uma parceria entre a USP, a Universidade de São Paulo, o governo do estado e o governo municipal, né, a nossa prefeitura. Municipal. Extremamente importante para o município. Para quem não conhece o Superaparc, tem que ir. Aquilo lá, sim, é primeiro mundo. E aquilo lá é essa parceria entre universidade e mercado. Extremamente importante. Exato. Mandar um abraço para o Eduardo Viana, o Eduardo Simone, o Dr. Santos Carpellini. Eu até mandei uma foto para eles, um vídeo. Eu estava na feira hospitalar em São Paulo na terça-feira, que eu comentei com o Dr. Mega, né? A convite da empresa que eu trabalho, fiz outros bons contatos lá. E um dos maiores stands, junto com o do Sebrae, era do Superaparc Ribeirão Preto. Levaram empresas aqui, incubadoras, aceleradoras, empresas já que foram startadas lá dentro, e que eles qualificam, empregam e geram emprego e renda aí em alta performance, né, tecnológica. Então vale a pena lá conferir. Agora, só para a gente não puxar um fiozinho da meada aí, Mega, o mercado de trabalho, ele só vai ser realmente reconhecido e aquecido, do meu ponto de vista, voltando a falar de políticas públicas e privadas. As parcerias, elas são muito eficazes no ponto da gente que vamos nos tornar formadores de leis, encaminhar projetos, para que existam mais incentivos fiscais, mais incentivos para que isso seja cada vez mais as empresas presentes em escolas, indústrias, startups, centros de tecnologia, porque quanto mais acesso a gente aumentar, mais a gente ofertar, a demanda ela vai evoluir, vai ser muito mais produtiva, muito mais. O pessoal esse dia me perguntou, uma criança lá do projeto que eu apoio, que eu postei um vídeo de uma menina aqui do João Rossi, que ela estava lá no Vale do Silício. Ela participou de um processo aqui, ela é de dentro de comunidade no João Rossi, tudo que teve de projetos sociais que ela pôde fazer na vida dela, inclusive até surgiu a gente fazer uma live com ela qualquer dia desses, com a Daniele, tudo que ela pôde fazer de cursos extracurriculares, contraturnos, de tudo que foi projeto, ela se qualificou, passou no meio de tanta gente aqui na Startse e aceleradora, ganhou uma viagem lá para o Vale do Silício para startar outras coisas. E foi qualificada de um outro projeto para ficar mais 3 meses em São Francisco, lá em Miami, Estados Unidos, por lá em startups, entendeu? E ela, o quanto é importante isso, e ela quer passar isso para as pessoas. Que o cara da comunidade, ou o cara que está na invisibilidade social, seja o PCD, seja qualquer coisa, ela falou, é capaz, você é capaz. Ela falou assim, as políticas estão aí, algumas coisas, aproveite o que tem. Só que a gente tem que não se acomodar com isso, a gente tem que melhorar, né? Você como pré-federal, eu como estadual, as coisas, a gente tem que ir lá no pé, na origem, na lei, na base. 1,, você sabe que a gente pode beneficiar milhões e milhões de pessoas, né? Então, a nossa briga é que ela seja assim, que ela seja eficaz e para todos, porque política pública, para mim, é para todos, né? Perfeito, Alan. Bom, já no adiantado da hora, queria deixar essa mensagem, Alan, que a gente sabe que empregabilidade tem tudo a ver com qualificação, por isso que nós falamos, e capacitação, então nós falamos muito tempo aqui de educação, mas voltando para a questão do emprego, para finalizar, queria que você deixasse aqui novamente os contatos do Instituto Brasileiro de Emprego e Empreendedorismo. De empregabilidade ou emprego? Qual é o nome? Empregabilidade, empreendedorismo? Não, Instituto do Emprego e do Empreendedorismo. Emprego e empreendedorismo. Então, o ibee.org.br, se quiser anotar aí, Alan, passa para o pessoal digitado, por gentileza. E, claro,
E o telefone também vou passar aí para todo mundo aí. E o telefone, o 16 99277 1072. Então, o Alan Fabrício ajudando as pessoas a se encaixarem, se encontrarem e conseguirem uma boa inserção no mercado de trabalho. Pessoal, mais uma vez agradeço a participação de todo mundo. Eu realmente procurei cumprimentar todos que entraram. Novamente, um agradecimento, vocês que têm nos acompanhado. Acho que muita gente entrou e agora passou das 9 horas, o pessoal já vai saindo. Mas, de qualquer forma, na semana que vem a gente vai fazer outra live aqui no Instagram, canomega.público. E o Alan Girai, eu tenho certeza que tem trabalhado bastante, até porque também envolvido nas questões de políticas públicas, né, Alan? E caminhando aí para uma candidatura a deputado estadual junto de um coletivo, são 24 pré-candidatos, e eu tenho certeza que vão ter sucesso pelo trabalho que vocês têm fazendo, Alan. Pelo trabalho que vocês têm feito, perdão, ou que vocês vêm fazendo. Então, estão de parabéns. Uma boa noite a todos, é o que eu desejo. Suas palavras finais, Alan. Muito obrigado. Eu quero agradecer você em primeira mão, né? Já que somos parte, né? Somos partido, não deveria ser esse nome, né? Do mesmo partido, porque quer dizer partes, tínhamos que ser unidos. E assim como dizia Machado de Assis, né? Partido é partes, temos que ser unidos. A gente vai trabalhar sempre, né? Agora dia 28, vou deixar o recado aí, dia 28 agora de maio, sábado, das 8 até as 14 horas, vamos fazer o quarto mutirão. Vai ser lá na City Ribeirão. Já estamos fazendo captação de vagas, entendeu? Nós vamos estar em breve já lançando aí na mídia, nas nossas redes sociais, os nossos conteúdos, para que todos possam estar lá, indicar. E uma dica, gente, você está vendo, acessando uma informação dessa, de emprego, de trabalho, se não serve para você, você tem um amigo que precisa, um parente, um familiar, passe essa informação adiante, entendeu? Isso é muito importante. Como é que a gente quer o bem para a gente se o nosso redor não está bem? Então, a dica é essa, acesse as nossas redes sociais, o ibe.org.br, pode falar comigo no telefone, me procura nas redes sociais, com o maior carinho do mundo, vou tentar ajudá-los e encaminhá-los para o mercado de trabalho. Com o que precisar, contem com a gente, entendeu? Vão acompanhando a gente nas redes sociais, vão ter aí feiras, workshops, palestras, o IBE já nasceu grande, entendeu, gente? Então, eu só tenho a agradecer a vocês aí. A Maria Carolina, de 13 anos, entrou aí, viu, Mega, que é minha sobrinha, falou que ia participar, estava, falou que é uma ótima live, que eu incentivo muito ela, minha filha, assim como a minha sobrinha que faz farmácia, já está se formando, realmente a estudar, e eu pego no pé mesmo que não pode se acomodar, entendeu? E que todos façam isso em casa, cuidem dessas gerações, gente. É meu recado para vocês. Muito obrigado, Mega. Obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos e até a próxima. Beleza? Muito obrigado, Alan. Obrigado, doutor. Uma boa noite a todos. Eduardo, Maria Carolina. E até amanhã, hein? A todos. Até amanhã no café do Cantinho do Céu, hein? Amanhã estaremos no Cantinho do Céu. É um trabalho voluntário que a gente tem que fazer. Como eu disse, a gente tem que retribuir isso para a sociedade. Por isso esse trabalho voluntário no Cantinho do Céu. 22 anos, Alan. E amanhã você estará conosco lá. Muito bem-vindo. O pessoal está te aguardando. Por um café da manhã gostoso. Até logo. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.